Venha jogar o Sacode Shopee. Novas rodadas 2 vezes ao dia. Chacode o celular o mais rápido que puder. Eu disse mais rápido. E tem moedas que viram desconto nas contas.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Toda uma criança da paz do Senhor, né? Amém. Vamos orar a Deus para os cristãos acessem a porta da igreja, né? Porque dia de campanha, os crentes passam dia a dia rolando de um lado para o outro, mas não acessam a porta do Senhor, né? Vamos orar a Deus que Ele possa abrir os olhos dos crentes na minha casa do Senhor, né? Em nome de Jesus, oramos. Soberano Deus, amado Pai, meu Deus, dá graça, Pai, que está na tua casa, Pai. Pai, descansa aqueles que dormem, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, quando eles não vier, Pai, não encontrar dormindo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, abençoa, Pai, sétimo dia de campanha, Pai. O Senhor teve que estar desde o dia primeiro, Pai, dessa campanha, Pai. Eu creio, Pai, o Senhor visitou, Pai, o teu povo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa os altos do céu, meu Deus, derrama a tua graça, Pai, derrama a tua unção, meu Deus. Sobre cada um que se hoje aqui, Pai. Abençoa os que vieram, meu Deus, e mais que não vieram, meu Deus. Só o Senhor sabe o que é a causa, meu Deus. Pai, se for por negligência, Pai, corrige, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai, abençoa, Pai, nós estamos aqui, Pai, vamos cultuar o teu nome, e teu santo nome é tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A irmã Angélica, vou louvar com a amada igreja, em nome de Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o 305. Louvado fogo de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel, aleluia. Ele é santo, justo e poderoso. Aleluia, glória a Deus. 291. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Aleluia, glória a Deus. O presbítero Fábio orar uma palavra inicial. Glória a Deus. Todos os irmãos cantaram do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo número 22. Lamentações, capítulo 3, versículo número 22. Vejo aqui a ausência de muitos irmãos. Eu espero que não tenham sido arrebatados, né? Louvado seja Deus. Talvez estão em casa orando, buscando a Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Louvado seja Deus. Ora, Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos, meu Deus, a tua graça nessa noite, que o Senhor derrame do teu Espírito, que o Senhor venha se fazer presente. Recebe, meu Pai, a adoração da igreja, que tudo, Deus da glória, venha subir como um cheiro suave às raízes. Meu Pai amado, em nome de Jesus, nos desperta, levanta, meu Pai, a igreja. Meu Pai amado, eu creio, meu Pai, que o Senhor ainda, meu Pai, tem promessa. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas ainda o Senhor irá fazer. Meu Deus amado, em nome de Jesus, meu Pai, fica conosco nessa noite. Repreende as enfermidades, as doenças, toda força contrária venha ser posta em terra. E que em tudo, Deus da glória, o teu nome venha a ser glorificado, o teu nome venha a ser enaltecido. Aqui estamos, ó Deus da glória, em tua presença, para fazer a tua vontade, que nós diminua e que o Senhor venha crescer grandemente em nosso meio. Ó Deus amado, Deus da glória, o teu servo disse, meu Pai, o salmista, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do teu nome. No teu nome tem poder, no teu nome tem autoridade, no teu nome, meu Pai, te restaura, no teu nome te salva, no teu nome te liberta. Oh, meu Deus amado, eu creio, meu Pai amado, que as portas do inferno não irão prevalecer contra a tua igreja. Meu Pai, repreende a angústia, a tristeza. Meu Pai amado, em nome de Jesus, fica conosco, para a glória do Senhor. Os irmãos se entregam todos. Uma longa salva de palmas ao Senhor agora. Bendito seja o Senhor. Aqui estamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Aonde houverem dois ou três reunidos em seu nome, está o Senhor no meio. Aqui eu não vejo só dois nem três. Há mais do que isso. Mas eu creio que vieram com o propósito de adorar a Deus. Ele diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito. Deus nunca olha a quantidade, sim a qualidade. Quantos verdadeiros adoradores temos aqui nessa noite? E a Bíblia diz que o Senhor procura tais que assim o adoram. Aleluia, louvado seja. Muito alegre, estamos na presença do Senhor, amém? Os irmãos continuam louvando e bendizendo a Deus. Faça o trabalho para o obreiro que vai conduzir o trabalho. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. As crianças e adolescentes louvam o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Todo mundo bonito, né, irmão? Vamos isso, meu irmão. Contribui todas as ofertas que você para a casa do Senhor, em nome de Jesus. Convida o irmão João para orar por todas as ofertas e minha esposa louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Quem precisa de oração? Eu minha casa. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai, por mais um dia na tua casa, meu Pai. Senhor, abençoa para o sétimo dia de campanha, meu Pai. Senhor, derrama a glória, meu Pai, sobre os teus filhos, Senhor. Pai, abençoa também, Senhor, que é ofertante da tua casa, Pai. Abre porta de emprego, Senhor, pois que estão necessitados, meu Pai. Sustenta os teus filhos, os teus empregos, Senhor. Meu Pai, Senhor, abençoa também os que não puderam ouvir o Senhor salva a multidão da casa, Senhor. Senhor, meu Pai, obrigado por tudo, por até que o Senhor tenha sustentado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja na Santa Paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, motivo de alegria nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, aleluia. Não importa quem deixou de vir, o importante é que você está aqui, aleluia. Aleluia. Você chegou aqui hoje para adorar, para bendizer, para exaltar Ele e para dizer que você é um sobrevivente, aleluia. Glória a Deus. Você sobreviveu às batalhas, às lutas, à adversidade, e aqui é o lugar onde nós devemos estar, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Bendito exaltado seja o nome do Senhor. Foram noites
Glória a Deus. Em meio a várias provações, irmão, você sobreviveu. Você e eu, irmãos, mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. As provações vêm, irmão, não é para derrubar, não. Às vezes a gente pensa que é para nós derrubar nós, não é para nós fortalecer mais e mais na presença do Senhor. Se você está passando pelo deserto, dê glória a Deus, é Deus que provando a sua fé. Se você murmurar, irmão, você não vai ganhar a sua bênção, não. Em nome de Jesus, fique firme na presença do Senhor. Irmão sério, irmão Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, glória a Deus.
nossas vidas, né, irmão? Só basta a gente confiar e crer que Ele pode fazer isso. Louvado seja Deus. A mais de amor, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Mas é, meu Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu salvo mais uma vez, amado igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Já são 7 dias, né? Oh, glória. Já no ano que estava aqui. Oh, meu Deus. Então, o Senhor ele tem visitado a igreja dele. O Senhor também visita a tua vida nessa noite. Aleluia. Eu quero dizer para você que o inimigo dele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um destruidor de sonhos. Mas eu te digo também que o nosso Deus ele é um resgatador de sonhos. José tentava de todas as formas para que isso não viesse a se realizar. Mas o Senhor estava com José. No final de tudo, Deus o elevou e fez governador.
para orar para o Senhor, você quer ler a palavra? Aleluia! Glória seja a Deus. Glória a Deus. Oh, glória! Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Pai do Senhor. Amém. Consideração. Eu já me sinto alegre. Aleluia! Glória a Deus! E as misericórdias do Senhor que me sustenta. É verdade. Glória a Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, abençoe os teus servos, Senhor. Ó Pai, dá a ele, Pai, a palavra certa que eu sei, Senhor, que tu já deu, Senhor, a palavra a ele. Senhor, ele trazer aquilo que vem do Senhor, não que vem da vontade dele. Eu, Senhor, que nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, Deus tremendo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Pai, igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia! Desde já eu agradeço, né, o convite, a qual fui convidado para fazer parte, né, dessa mais uma noite de campanha. Aleluia! Desde já eu quero dizer que sou menor, né? Não é porque todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. É a causa de nós estarmos aqui, e as misericórdias do Senhor não tem fim. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, ministrando a palavra de Deus com os irmãos. Amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 6, que diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Só até aqui. Aleluia! Amados irmãos, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor não tem fim. E quando eu fui convidado para ministrar nesta campanha, eu pedi a Deus um tema e a Deus uma mensagem. Porque pregar sobre a misericórdia do Senhor é algo muito explícito, porque a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, fala sobre a misericórdia do Senhor. É verdade, aleluia. E a causa de nós estarmos aqui é que nem o profeta Jeremias falou, é porque a misericórdia dele não tem fim, mas se renova a cada manhã. Aleluia! E o profeta Jeremias, no livro de Lamentação, ele escreve: mesmo diante de um cenário de tristeza, que a qual nós conhecemos biblicamente o profeta Jeremias como o profeta das lágrimas, o profeta das lamentações, foi um dos profetas que mais lamentou sobre o seu povo, que mais lamentou sobre a sua nação. Mesmo diante de um cenário de dor, de sofrimento, mesmo diante de um cenário caótico, o profeta Jeremias, ele faz uma declaração dizendo: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a nossa esperança está em Deus. Por mais que nós vivemos em dias trabalhosos, por mais que a situação não esteja favorável para as nações nos dias atuais, mas nós sabemos que nós dependemos da misericórdia do Senhor, nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do favor de Deus em nossas vidas. Como disse o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. E
sobre a confecção de vasos nas mãos de Deus. Nós vemos aqui no versículo 1 em diante, nós vemos aqui o trabalhar de Deus. E talvez, muitas vezes, nós já ouvimos mensagem acerca do vaso do Senhor, acerca dos vasos de Deus. Mas nessa noite eu quero pregar de um tema diferente. Eu não quero aqui pregar nessa noite sobre o vaso do Senhor, ou os vasos de Deus. Eu quero pregar nessa noite com um tema como barro nas mãos do oleiro. Aleluia! Amados irmãos, o profeta Jeremias, o Senhor o levanta, e quem conhece a história do profeta Jeremias sabe que Jeremias estava se preparando para exercer o ministério sacerdotal. Jeremias ia ser sacerdote, mas o Senhor o direciona a uma outra chamada. E quando o Senhor se revela a Jeremias, ele diz assim: Jeremias, antes que tu fosse concebido no ventre, eu te conheci. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, antes de tu existir no ventre de tua mãe, eu já te conheci. E o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, antes que tu saísse da madre, ou seja, antes que tu viesse a nascer, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Jeremias, tu não vai trilhar um caminho que está na tua frente, mas tu vai trilhar o caminho que eu escolhi, que eu preparei para ti. A nossa chamada, a nossa vida está nas mãos daquele que entrou nos céus e na terra. No capítulo 18, o Senhor chama Jeremias dizendo assim: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. E ao ler esse versículo eu fiquei meio pensativo e eu disse: meu Senhor, o Senhor é surpreendente. Ele manda se levantar e ao mesmo tempo manda descer. Porque, amados irmãos, Deus não quer que nós, a igreja, que o seu povo permaneça prostrado diante das adversidades, diante das lutas. Não foi para isso que Deus me chamou, não foi para isso que Deus nos levantou, não foi para isso que Deus nos resgatou do mundo, mas foi para estar de pé em sua presença. Deus me chamou para estar de pé diante dele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que lá diante do trono estava homens e mulheres de pé, vestidos de branco diante daquele que estava sentado no trono de glória para todo sempre. Deus não quer que a sua igreja esteja prostrada diante das lutas, diante das adversidades. Por quê? Porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é a nossa bandeira, porque Ele é a nossa vitória. A palavra de Deus diz que Deus disse assim: Jeremias, desce. Por que descer? Porque Deus não tem negócio com quem é alto a seus próprios olhos. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na matemática de Deus é ao contrário. Para subir é preciso descer, para crescer é preciso diminuir. Na matemática de Deus, a pirâmide é invertida, o maior é o menor. O menor é o maior, porque assim é a lógica de Deus. Deus não trabalha com a ótica humana. Quando a empresa vai contratar funcionário, eles selecionam o melhor currículo. Mas quando Deus vai selecionar aqueles que vai trabalhar na sua obra, a palavra de Deus diz que Ele vai no futuro. A palavra de Deus diz que Deus ergue do pó pequeno e do futuro levanta o necessitado e faz assentar em lugar de príncipe.
aconteceu, Jeremias viu o oleiro trabalhando no vaso. Oh, glória a Deus! E quando Deus disse assim: olha, Jeremias, assim como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Por que Deus não disse assim como o vaso nas mãos do oleiro é vós, ó casa de Israel? Por que Deus falou do barro? Aleluia. Porque o vaso de Deus não é feito, não estuda, o seu processo de confeccionar não está na olaria, mas começa antes. E o Senhor me trouxe acerca de algumas lições que eu quero nessa noite falar para os irmãos. E a primeira lição que Deus ensina a Jeremias e Deus ensina a nós é que para fazer um vaso é preciso primeiro escolher o tipo de barro. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: Jeremias, não é qualquer barro que eu faço vaso, mas para o vaso ser feito, mas para que o vaso venha a ser feito pela sua misericórdia, pela sua graça, para ser usado por Ele, é preciso Ele escolher primeiro o barro para exercer o vaso. Aí o Senhor nos fala, e a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não é o barro que escolhe o oleiro, mas é o oleiro que escolhe o barro. A palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos a Deus. Meu amado irmão, não foi eu, não foi você que saímos das nossas casas, das nossas farras, das nossas festas, das nossas bebedeiras, das nossas prostituições. Não foi nós que saímos de lá e escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu lá no meio do brejo, lá no meio da lama, lá no meio do lamaçal de pecado. Nos escolheu, nos chamou para sentar em sua presença, para estar diante dele, em graça e misericórdia. A palavra de Deus diz assim: o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, ele disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus estava falando um discurso e a multidão achou as suas palavras duras, as suas palavras pesadas, e a multidão começou a se dispersar, começou a ir embora. Aí o Pedro chegou para o Senhor Jesus e disse: mestre, as tuas palavras foram duras demais, a multidão está indo embora, a multidão está indo, a multidão está saindo. E a palavra de Deus diz que muitos que ouviram aquela mensagem já não seguiam mais a Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: querem vós também com ele podeis? Aí Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos? Só em ti encontramos palavra de vida eterna. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: nós escolhemos a ti, nós escolhemos te seguir. E antes mesmo que a semente viesse a mente de Pedro, o Senhor Jesus torna o assunto e Pedro diz assim: não foi eu que escolhi, foi os 12. Jesus disse: foi eu que escolhi vocês 12. Mas um de vós é o diabo, porque no meio daqueles 12 homens tinha Judas Iscariotes. E Deus, irmãos, nos escolheu. A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu para que nós estivéssemos de pé diante dEle. E foi o oleiro que escolheu o barro. Só que só com a escolha, só em escolher, não se faz um vaso. Depois que o oleiro escolhe o barro, ele vai buscar o barro. E aonde esse barro se encontra? Na lama, no brejo. E o oleiro, ele não entra com luvas cirúrgicas para não se sujar, para não se lamear. E eu estava lendo a palavra de Deus
E no Evangelho de João, no capítulo 3, o Senhor falando a Nicodemos, ele diz: todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento sopra onde quer. Não se pode deter, não se pode segurar, não se pode ver, mas o vento sopra em todo canto. Em outras palavras, Deus estava dizendo que o Espírito Santo é como o vento. Nós podemos sentir a brisa do vento, nós podemos ver o movimento do vento, mas nós não podemos segurar, nós não podemos deter, mas nós não podemos parar, porque o Espírito de Deus sopra em todo canto. Ele sopra dentro de uma prisão, ele sopra dentro de um prostíbulo, ele sopra dentro de uma boca, ele sopra dentro do terreno de macumba, ele sopra em todo canto para resgatar, para trazer aqueles que são escolhidos por Deus. É o Deus que vai em busca do barro para fazer o vaso. O pregador Charles Haddon Spurgeon, ele diz que é mais fácil ele crer que um leão se torne vegetariano do que um crente ser salvo sem a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, sem a ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, jamais nós estaríamos diante de Deus. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo viesse, ele converteria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o próprio Deus que vai buscar, é o próprio Deus que entra. Se eu perguntar aqui aos irmãos como foi o dia em que eles se converteram, como foi que Deus chamou ele, talvez nós teríamos histórias surpreendentes. Todas seriam diferentes, mas uma só objetivo, todos iriam falar pela mesma boca, dizendo: foi Deus que me alcançou. Eu estava na lama, eu estava no fundo do poço, eu não tinha mais saída, não tinha mais solução, mas o Senhor estendeu as suas mãos e me alcançou e me resgatou. Eu me lembro o dia em que eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. Às 8 horas da manhã, 18 anos de idade, 8 horas da manhã bebendo cachaça com Coca-Cola, na casa de um tio meu. E quando foi às 10 horas do dia, o pastor passou com um carro de som, cantando aquele hino de Oséias e Paulo: hoje alguém te espera de braços abertos, quer te abraçar com carinho e muito afeto. E eu estava bebendo, e aquele hino foi como uma flecha no meu coração. E a partir daquele momento, daquelas 10 horas do dia, eu não tive mais sossego, porque dentro do meu coração brasava algo quente, e eu não sabia de onde vinha, mas vinha uma vontade tremenda de ser crente. E eu passei o dia naquela convicção, passei o dia bebendo, mas com aquela convicção, irmãos, não precisa eu mentir, porque não precisa. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é que eu passei até às 6 horas do dia bebendo, e sóbrio como estou aqui. E eu cheguei em casa às 6 horas da noite. Antes de eu sair, eu decidi: eu vou cuidar, porque eu vou tomar um banho, vou me arrumar, porque eu vou para a igreja. Aí ele disse: como é a igreja? Eu disse: eu vou assistir o culto. Aí ele disse assim: olha, rapaz, se você for fedendo a bebida desse jeito, o pastor vai lhe expulsar para fora da igreja. Eu disse: se ele me expulsar, não tem nenhum problema, eu assisto o culto lá de fora. Aleluia! E quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe: mãe, eu vou para Providência, que era um lugar que dava 2 quilômetros de distância da onde eu morava. E ela disse assim: José, você vai beber de novo? Você passou o dia bebendo, vai beber? Eu disse: não, não vou beber, eu vou para a igreja. E a minha mãe era muito católica. E ela disse: como é que você vai para a igreja se hoje não tem novena, se hoje não tem missa? Eu disse: eu vou para a igreja dos crentes. Aí ela foi e disse assim: você está mentindo, você não vai, você vai beber. Eu disse: eu vou. Peguei a bicicleta e fui. Quando eu cheguei,
Na frente da igreja eu chamei o irmão e disse: ei, irmão, vem aqui. O irmão chegou perto de mim e disse: ei, o que é que a gente faz para ser crente? Aí se você está falando sério, eu disse: estou falando sério. Aí ele disse: espera aí que eu vou chamar o pastor. E ele chamou, e quando o pastor chegou, ele disse: você é o jovem que quer ser crente? Eu disse: sou eu mesmo. Ele disse: pois vamos entrar. Irmão, o primeiro culto que eu assisti como crente. Por quê? Porque às 10 horas do dia, aquele hino de Oséias e Paulo entrou no meu coração como uma flecha. Naquela hora, Deus, o Espírito Santo bradou dentro do meu coração, dizendo: hoje é a tua chance, hoje é o último dia. Aleluia! E hoje estou aqui para a glória de Deus. Aleluia! Por quê? Por causa da graça de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da ação do oleiro, que foi lá naquele antro onde estávamos bebendo e resgatou a minha vida. Da mesma forma ele resgatou as demais irmãs. É isso que Deus estava falando para Jeremias. É preciso o barro ser buscado. Mas se alguém chegasse para o oleiro e dissesse: o que você veio fazer aqui? Eu vim pegar um barro. Para quê? Para fazer um vaso. Talvez alguém dissesse: esse barro aí não presta não. Isso aí não serve, não vai dar um vaso bom de jeito nenhum. Só que o oleiro é o oleiro. Ele, o apóstolo Paulo, disse que ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chama as coisas fracas para confundir as fortes. Nosso Deus, ele trabalha diferente. E o segundo processo, a segunda lição é que além do barro ser escolhido, o barro é buscado para a olaria e esse barro é buscado pelo oleiro. Mas quando chega na olaria, o barro não serve de imediato para se tornar um vaso, porque vem molhado. Aí entra o processo do curtimento, aonde o barro vai ser murchado. E talvez muito crente não entenda esse processo quando entra na igreja, quando aceita Jesus, quando se torna crente. O processo do anonimato, aonde muitas das vezes as pessoas até mesmo acham que estão ali, mas não vão sair dali. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu confessei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu era um rapaz altamente tímido. E quando eu cheguei na igreja, eu vi os irmãos recebendo a oportunidade, eu disse: rapaz, se for para me receber a oportunidade, eu estou fora. Eu não fico. E o pastor, não sei se foi usado por Deus ou por que foi, ele disse assim: irmão, você pode ficar aqui o tempo que quiser. Se você foi chamado para ser um pregador, você vai ser. Se você foi chamado para ser um pastor, você vai ser. Se você foi chamado para ser um cantor, você vai ser. Mas o tempo aí é você que decide. Se você, pastor, mas eu não tenho chamada para nada disso. Eu só tenho chamada para ficar sentado no banco. Então, irmão, é a sua chamada. Eu disse: glória a Deus. Eu já encontrei a minha chamada. Eu vou ficar sentado no banco. Só, irmão, que não era isso que Deus tinha para mim. E quando eu vi os irmãos recebendo a oportunidade, a vontade de falar alguma coisa de Jesus era grande dentro do meu coração. E eu, aí tinha toda quarta-feira o culto de oportunidade, onde cedia oportunidade a todos os crentes, ou seja, o microfone ficava em cima da mesa, quem queria receber a oportunidade pegava o microfone. Aí os primeiros cultos de quarta-feira eu ia, mas não ia. Eu ia para o culto, mas não ia falar nada. E fiquei como Davi. Davi disse que quando se calou, os seus ossos arderam, o seu coração queimou, até mesmo quando ele se calou acerca do bem. E aí cada dia o Espírito Santo me incomodava. Eu disse: eu vou, hoje eu vou. Quando eu peguei o microfone, irmão, minhas pernas tremiam. Eu quero dizer que a minha primeira oportunidade foi um desastre. Mas, para a glória de Deus,
Foi um desastre humanamente falando, mas espiritualmente foi uma bênção. Aleluia! Porque através daquela oportunidade, Deus abriu a minha mente, Deus abriu o meu coração, Deus fez eu entender que a chamada dele é muito maior do que aquilo que nós pensamos. É verdade. Que os projetos dele é muito maior para nós do que aquilo que nós imaginamos. Porque a misericórdia dele é infinita. E talvez alguém chega e diz assim, olha, mas... Chega para o oleiro e diz assim, mas... vamos fazer o que com aquele barro? Está lá parado. O Senhor já está trabalhando com outros, não tem necessidade de usar aquele barro. E muitas das vezes o diabo coloca na nossa mente isso. Deus não me chamou para fazer nada. Eu estou demitido, ou como diz aí o cearense, né? Estou de penetra. Só, irmãos, que existe um processo do curtimento, um processo onde vamos puxar. Por quê? Porque quando o ser humano vem do mundo, quando Deus foi libertar o povo de Israel através de Gideão, e Deus assim, Gideão apregou ao povo que volte os medrosos e os covardes. Quando Gideões apregou o povo que era para vir à guerra, 32 mil homens compareceram. Quando Deus disse, Gideão, o povo é muito. Porque se eu entregar a vitória nas mãos desses 32 mil homens, o povo vai se engrandecer, o povo vai se submerger, vai dizer que ganhou a guerra às suas custas. Apregou aí ao povo que os medrosos, os covardes, voltem para trás. Dos 32 mil homens, ficou 21 mil. 10 mil foram embora. Como tinha covarde, né? Aleluia, Jesus. E Deus olhou para o povo e disse, o povo de Deus ainda é muito. Agora leva o povo pelo deserto e leva o povo a beber água. Os que beber água, levando água para a boca, separa para o lado. E os que beber água como um cachorrinho, separa para o lado. Os que beberam água, levando a boca, 300 homens, foi o que ficou. E Deus disse, pois é com esses 300 homens de Deus que tu vai vencer a guerra. Porque Deus, Ele é maior em nossas vidas. Porque Deus, Ele sabe como agir, Ele sabe como proceder, Ele sabe que quando nós vem do mundo, nós vem cheio de coisa, de grandor. O apóstolo Paulo não tinha ninguém maior nos tempos de Paulo como Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da sua época. Paulo pertencia ao grupo religioso maior da sua época, era o Sinédrio. Ou seja, Saulo de Tarso era um homem completamente capacitado, humanamente falando. E quando ele conhece a graça de Deus, ele diz assim, eu considero tudo isso como esterco, a fim de alcançar a glória de Deus. Os irmãos sabem o que é esterco, né? Pois foi isso que o apóstolo Paulo comparou as suas conquistas antes da cruz, as suas conquistas antes do Evangelho, antes de Cristo. Precisamos puxar para que devemos ser um vaso nas mãos de Deus. Depois do processo que o barro é encostado lá para murchar, aí entra o processo aonde o oleiro pega o barro e começa a trabalhar. O barro agora vai ser amassado. E quem já trabalhou em olaria sabe o que é amassar um barro. Para que serve a amassadura do barro? Para tirar tudo aquilo que vai atrapalhar o projeto do oleiro. Porque o barro ele vem com raízes, com pedras, com pedregulhos, e é preciso ser retirado. E é um processo
negócio era tão mais melhor. Depois que eu aceitei Jesus, é cada luta, é cada tribulação. Irmãos, Deus não desperdiça luta, Deus não desperdiça batalha para seus filhos. Muito pelo contrário, as lutas vêm para nos ensinar. Deus permite a luta em nossa vida para o processo de nos moldar diante dele. É através das lutas que nós aprendemos, é através das lutas, das adversidades que nós nos tornamos mais fortes na presença de Deus. É verdade, aleluia. Aí o oleiro pisa. Por quê? Porque às vezes a gente é orgulhoso e Deus quer arrancar esse orgulho de nós. É verdade. E Deus me leva a Davi. E eu vendo a história de Davi, eu vejo, e eu perguntei a Deus, meu Senhor, Davi era um homem segundo o teu coração. Davi aos 17 anos foi ungido rei de Israel por escolha tua. Davi não estava usurpando o trono, Davi era verdadeiramente rei de Israel, ungido por Deus. E por que Deus permite Davi ser perseguido por Saul? Muitas das vezes, que até por muitas vezes teve que se esconder em caverna, teve que se ajuntar a homens truculentos, teve que muitas das vezes fugir para que a sua vida não fosse tirada. Eu disse, Saul estava desviado, Saul estava sem direção e mesmo assim oprimiu Davi muitas das vezes. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, porque eu tinha que arrancar de Davi o que tinha em Saul. Porque quando o crente é perseguido, ele não persegue. Quando o crente é caluniado, ele não caluneia. Quando o crente é defamado, ele não defama. Quando o crente sofre, ele não vai querer que outro sofra. E Deus estava dizendo, eu estava trabalhando em Davi tudo aquilo que tinha em Saul. E muitas das vezes nós não entendemos a luta. Muitas das vezes nós não entendemos o processo da luta em nossa vida. Mas muitas das vezes é o próprio oleiro nos ensinando lições preciosíssimas, nos tirando tudo aquilo que não pertence, que vai atrapalhar o processo do vaso de Deus em nossa vida. Depois que o barro é amassado pelo oleiro, aí vem a outra lição. O barro é moldado. E como era que o oleiro moldava o barro? O barro era colocado em uma roda. E essa roda começava a girar e o oleiro começa a confeccionar o barro, o vaso de dentro para fora. Toda pessoa que sabe como é a confecção de um vaso, sabe que o vaso é apertado de dentro para fora. Ele é formado de dentro para fora. A sua forma vem de dentro para fora. E o que Deus estava dizendo a Jeremias? Jeremias, os meus vasos eu trabalho de dentro para fora. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus. É verdade. Muitas das vezes nós entramos na igreja e nós queremos que assim que entramos na igreja, a nossa vida mude da água para o vinho. E quando muitas das vezes quando era jovem, fui para pertenci grupo de evangelização, e muitas das vezes eu ia evangelizar, mas as pessoas mais de idade na igreja, e eu ficava escandalizado, porque as pessoas chegavam logo nas casas dizendo assim, olha, você precisa ser crente para não ir para o inferno, você sendo crente, você não pode nem fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, você não pode mais fazer isso, ou seja, passavam doutrinado logo para a pessoa. Irmão, vasos de Deus não é feito de fora para dentro, é feito de dentro para fora. Porque muitas das vezes eu posso mudar exteriormente, mas interiormente continuar o mesmo. Quando eu estiver longe do dirigente, quando eu estiver longe do pastor, quando eu estiver longe do menino de mocidade, quando eu estiver longe da líder
Chega a pessoa na igreja e nós, sem sabedoria, jogamos fora. É verdade. E uma vez eu estava dirigindo a congregação do Montes, lá em Lagoinha, e um jovem aceitou Jesus, e ele chegou para mim e disse assim: irmão, eu aceitei Jesus, mas eu só vou poder vir aos cultos nos domingos, porque eu jogo bola e eu não vou deixar o jogo de bola para vir para os cultos. Isso é pecado? Eu disse: irmão, tudo aquilo que atrapalha a nossa adoração a Deus é pecado. Aleluia! Aí ele disse: porque se for assim eu não vou ficar, não dá certo para mim. Eu disse: Vaso, vamos fazer uma coisa. Você continue indo para a sua bola, continue indo para o seu jogo, venha nos domingos. No dia que não tiver o jogo, venha. E ele disse: está certo, eu vou vir. Passou uma semana, passou um mês. Quando foi com 1 mês e 10 dias, aquele jovem chegou para mim e disse: irmão, eu joguei a minha chuteira no mato. Eu não vou mais perder um culto. Porque, irmão, quem convenceu esse jovem não foi eu. Quem convenceu esse jovem foi o Espírito Santo. O próprio Deus que trabalha de dentro para fora. Porque só Deus pode converter, só Deus pode transformar água em vinho. Vai glória do Senhor. E aquele jovem nunca perdeu um culto por causa de uma bola. Mas por quê? Porque foi Deus que trabalhou. Aleluia! O vaso é feito, é apertado, é moldado de dentro para fora. E é só Deus que faz isso. Glória a Deus! Deus pega uma mulher briguenta, uma mulher tormenta, e transforma em uma santa serva de Deus. Aleluia! Deus pega um pistoleiro, um drogado, e transforma em um pregador do Evangelho. Só Deus faz isso. Escola teológica, nenhuma no mundo faz isso, mas quem faz isso é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a misericórdia de Deus. Só Deus faz. É verdade. Aleluia. E o Senhor Jesus disse assim: Pai, eu vos peço que não tire do mundo, mas que o livre do mal. Aleluia. Então, irmãos, os vasos de Deus é trabalhado na roda que é o mundo. E nós estamos aqui, mas sendo moldados por Deus, moldado no caráter. E um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não pega porque o senhor quer ir para o céu? Eu disse: não. Eu disse: eu não pego porque eu vou para o céu. É diferente, existe uma diferença. Glória a Deus. Sabe por que, irmão, nós não fazemos nada de errado? Não é porque nós queremos ir para o céu, não. É porque nós somos de lá. O Espírito Santo já trabalhou no nosso caráter, já trabalhou na nossa vida. E aquilo que é outrora, que quando nós estávamos no mundo isso era prazeroso, quando nós se lembra, quando vem ao nosso proceder, aquilo fede como enxofre em nossas famílias. Porque, irmão, pensa no cara que gostava de ir para a festa, era eu. E jovem, com 3 meses de crente, de uma festa do padroeiro lá no meu lugar conhecido como Santo Coração de Jesus. Aí o irmão chegou para mim e disse: irmão Zé, eu preciso que você vá vender caldo mais eu. Aí eu cheguei para o pastor e disse: pastor, eu posso ir? Ele disse: Vaso, você vai trabalhar, você não vai se divertir, você vai a trabalho, pode ir. Irmãos, eu sou sincero a dizer, foi a pior noite da minha vida. É verdade. Eu não tinha prazer, eu não tive alegria, eu passei a noite inteira. Ah, pastor, mas porque você estava vendendo caldo? Não, o barulho do som me incomodava. O cheiro da bebida me provocava ânsia de vômito. Quando eu chegava, aquelas pessoas embriagadas atrás de comprar caldo, me dava vontade de provocar. A catinga do cigarro
no meu nariz, me dava falta de ar, e eu disse, meu Deus do céu, que manhã é seu dia. E quando terminou o dia, eu dei graças a Deus. E quando nós terminamos, que o irmão foi acertar as contas comigo, ele disse assim, irmão, no outro ano, nós estamos aqui de novo. Não, disse eu mesmo não. Porque não tive prazer naquilo, não tem prazer. Por que não tem prazer? Porque o Espírito Santo trabalhou o nosso caráter, trabalhou o nosso interior. É como o nosso pastor, um saudoso pastor meu, ele dizia, irmão, quando nós somos crentes, nós não prestamos mais nem para se desviar. Porque quando nós se desvia, nós não permanece. Porque nós não se identifica mais com o mundo. É verdade. Porque o oleiro trabalhou no vaso. Aleluia! Depois que o vaso é moldado de dentro para fora, vem o último estágio, o último processo. O oleiro coloca o vaso no forno. Depois de todo esse processo, o barro agora transformado em vaso, agora ele é queimado. Irmãos, sem fogo não tem como nós ter resistência. É verdade. Sem fogo de Deus em nossa vida, nós não prestamos para nada. Você já viu um vaso sem ser queimado segurar alguma coisa? Não segura. Se colocar algum líquido, vai escorrer para fora. Porque o fogo ele serve para endurecer, o fogo ele serve para dar resistência. Aleluia! E a Bíblia diz que o povo de Israel vivia no declininho. Uma hora servia a Deus, outra hora servia a Baal. O povo de Israel uma hora cultuava a Deus, outra hora cultuava a Azera. Ou seja, o povo, quando o líder de Deus era o homem de Deus, o povo era o crente. Quando o homem de Deus morria e entrava outro, o povo se desviava. Por quê? Porque não tinha fogo. Aleluia! É verdade. Porque não tinha o Espírito Santo. E quando o Senhor Jesus Cristo subiu, ele disse, importa que eu suba, porque eu subindo, ele desce. E quando ele descer, ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado. Sabe por que, irmão, hoje nós temos força? Sabe por que hoje nós temos vigor? Sabe por que hoje, diante das lutas, das adversidades, muitas das vezes, passando necessidade, nós levantamos a nossa voz e damos glória a Deus? Sabe por quê? Não é porque nós somos um super-homem, é porque o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. O fogo de Deus está em nós. E o fogo, irmão, ele serve para duas coisas. Ele serve para dar resistência e ele serve também para queimar as impurezas. É verdade. E o pastor Billy Graham, ele estava pregando em uma cruzada e ele chamou um pastor batista e um pastor presbiteriano. E ele disse assim, qual de vós usa mais água no batismo? E antes que aqueles dois pastores ficassem constrangidos, porque os batistas, o batismo dele é por mergulho e os presbiterianos é derramamento de água sobre a cabeça. Antes que aqueles pastores viessem a se constranger, ele disse, não importa a quantidade de água, a língua permanece seca. O fogo de Deus, e é esse que o apóstolo, o profeta João profetizou, ele disse, quando ele vier, ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Não é dois batismos, é um único batismo, com fogo e com o Espírito Santo. Porque o fogo ele queima aonde a água não alcança. O fogo do Espírito Santo ele penetra dentro do homem e ele queima tudo aquilo que não serve para a obra de Deus, para o salvo, para ir para o céu. O fogo, precisamos de fogo em nossa vida, precisamos do Espírito Santo todos os dias em nossas vidas. Aleluia.
precisamos do fogo. E muitas das vezes, irmãos, todos os dias, quando eu me levanto, a primeira coisa que eu peço a Deus Jesus, derrama fogo na minha vida. Tudo aquilo que nos serve, queima, tira para longe e me reveste da tua graça e da tua autoridade. Porque um vaso, irmãos, é o fogo que ele torna resistente. É verdade. E muitas das vezes, irmãos, sabe por que nós não degredimos do pecado? Sabe por que nós não caímos da graça de Deus? Não é porque nós somos cautelosos, mas é porque o Espírito Santo está conosco. Aleluia! E a palavra de Deus diz que Deus não nos dá a tentação maior do que as nossas forças, maior do que nós podemos suportar. Antes Ele é fiel e com a tentação Ele dá o escape. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Nós não teremos desculpa diante de Deus porque pecamos. Porque, por duas razões. Porque nós não poderemos alegar diante de Deus dizendo assim: ah, Senhor, eu não suportei, era maior do que eu pude suportar. É mentira. Porque mesmo que a tentação seja gigantesca, Ele torna as leis iguais às nossas forças. É verdade. Ou seja, nós não resistimos porque não queremos. Porque lá Ele terá testemunho dizendo: eu coloquei a tentação igual às suas forças. Eu permiti a tentação igual às suas forças. Ah, mas eu estava para aguentar. Mas eu tive escapatória. Aí ele disse: mentiroso. Porque com a tentação eu dei um escape. Glória a Deus! Eu dei uma rota de fuga. José, irmãos, preferiu fugir, preferiu correr, usou a rota de fuga, usou o escape de Deus. Ele poderia dizer assim: ah, mas a minha vida dependerá disso, ou a minha posição aqui no palácio dependerá disso, mas não, José correu. Aleluia! E como recompensa por ele fugir, não foi a liberdade dele, mas foi a prisão. E naquele palácio, mesmo sendo fiel, mesmo tendo fugido, ele vai para a prisão como um estrupador. E lá na prisão, ele interpreta dois sonhos de dois servos do rei. E quando o faraó tem um sonho, nenhum dos seus intérpretes consegue interpretar, o copeiro se lembra dele. E quando o faraó chama José diante dele e diz assim: é você que interpreta sonho? Ele disse: não. José poderia, se nós analisar a história de José, nós poderíamos dizer que José, humanamente falando, tinha todo motivo para não servir a Deus. Mas José olha nos olhos do faraó e ele disse: eu não, mas o meu Deus, esse terá uma interpretação ao sonho de faraó. Mesmo diante da cova, mesmo diante da escravidão, mesmo diante da acusação de estupro, mesmo dentro de uma masmorra, José sai levantando a mão dizendo: eu sou crente, eu sou salvo, eu sou o vaso de Deus para ser usado pelas suas mãos. Glória a Deus! E José se tornou governador do Egito. Glória a Deus! Por quê, irmãos? Porque quando Deus trabalha em nossa vida é assim. É verdade. O fogo de Deus não é para nos destruir, mas para nos moldar, mas para nos dar resistência. O profeta Isaías, quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, ele disse assim: ai de mim que estou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da Glória. E ele diz que um serafim voa e pega uma brasa do altar de Deus, e com um pegador de brasa, aquele serafim toca nos seus lábios e diz assim: como essa brasa tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada. E os teus pecados foram perdoados. O fogo de Deus
ele purifica. O fogo de Deus, ele queima as impurezas. O fogo de Deus nos dá resistência para viver na presença de Deus. O fogo de Deus nos levará para o céu de glória. Aleluia! O último processo do vaso é o fogo. E depois que sai do forno, vai para a vitrine da olaria. Sabe, irmão, sabe qual é o nosso futuro? É o céu. Nós estamos aqui de passagem. Glória a Deus. E o pastor Billy Graham disse assim: a nossa estada aqui não será prolongada pela especialidade de um médico. E nem será adiada pela fúria do diabo. E ele diz assim: o dia da tua partida já foi programado desde o teu nascimento. E por mais conhecimento que um médico tenha, ele não vai prolongar os teus dias aqui, além daqueles que Deus já determinou. Glória a Deus. E por mais que o diabo se enfureça contra a tua vida, jamais ele irá adiantar a tua partida, porque é Deus que dá a última palavra. É Deus. Então, irmão, a nossa vida, nós somos vasos nas mãos de Deus. É verdade. Nosso destino é o céu. Nosso destino é estar na glória de Deus. E por mais que as lutas venham se levantar, por mais que os vendavais venham se levantar, nós temos a esperança naquele que é a nossa esperança. Para a glória de Deus. No ano passado, no mês de abril, para encerrar, fui diagnosticado com Covid. E eu tive medo porque eu estava pesando 98 quilos. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou para a glória. E lá na firma, eu me tremendo de febre, não tinha ainda certeza que era Covid, mas no meu coração sabia que era. Eu disse: Jesus, cuida da mulher, porque eu estou pronto, o que o Senhor quiser. E fui para casa, fui com o médico passou o exame, fiz no mesmo dia, deu positivo. E fui para casa e a mulher disse: tenha calma que vai dar tudo certo. Eu disse: não, eu estou mais do que tranquilo. Irmão, só senti dor de cabeça, um dia. Passei 15 dias dentro do quarto, sem sentir uma dor, uma unha. Não é porque eu sou bom, mas é porque a misericórdia do Senhor é infinita. Aleluia! Glória a Deus. Passei 22 dias sem ir para a firma. No dia que eu voltei, o supervisor chegou para mim e disse assim: rapaz, você foi diagnosticado com Covid? Eu disse: fui. Ele disse assim: e você sentiu o que? Eu disse: só uma dor de cabeça um dia. Sentiu febre? Eu disse: não. Sentiu dor de garganta? Não. Sentiu falta de ar? Não. Ele disse: rapaz, o seu sangue é bom, viu? Eu disse: não, não é o meu sangue que é bom, é o meu Deus que é bom. Aleluia! Glória. Aí ele disse assim: rapaz, vocês crentes sei não, viu? Então, irmãos, somos vasos de Deus. É verdade. E Deus nos usa pela sua misericórdia. É por isso que nós estamos aqui glorificando o seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, louvado seja Deus. Peça por Glória a Deus. Deus, aleluia. Palavra abençoada do nosso pastor Barbosa, que Deus possa abençoar Aleluia. a vida do amado irmão. E abril do ano passado passei com luva do mesmo jeito. Nosso irmão tinha 98 quilos, estava com 125. Eita Deus. Fui lá meio carro, fui ali, voltei, mas graças a Deus. Hoje eu estou testemunhando que Jesus fez. É verdade. Aleluia. Glória a Que os Deus. irmãos continuem firmes na presença do Senhor. Não olhem para a esquerda, nem para a direita, nem para as circunstâncias. Mas olhem para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. É verdade. Louvado seja Deus. É melhor, irmãos, nós ir para o céu de graça do que pagando para o inferno. É verdade. A Bíblia diz que o salário do pecado é A morte.
a salvação é um dom gratuito de Deus. Aproveite essa oportunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos, irmãs, agradecer por este momento. Creio que nesse ano vai ser ano de casamento, vai ser ano de batismo nas águas. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que muitas coisas Jesus vai fazer neste lugar para a glória de Jesus. Amém? Eu convido para orar encerrando o nosso auxiliar conselho, após a gente concede a bênção apostólica. Glória a Deus, aleluia. Amanhã de manhã tem consagração. Amanhã, a partir de 7 horas da manhã, haverá consagração. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém. Vamos orar, pedir a nossa graça do nosso Deus, essa grande palavra que o Senhor concedeu ao nosso céu, que trouxe para nós, né? Soberano Deus, eterno Pai da glória, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, para te pedir muitíssimo obrigado, Senhor, por esse 7º dia de campanha, meu Pai. O Senhor vem falando conosco desde o começo, meu Pai. Que o Senhor venha tomar de conta daquele teu servo que trouxe desde o começo da campanha a palavra, Senhor. Abençoe ele, console ele na tua palavra, meu Deus. Abençoe a família dele, meu Pai. Meu Pai, abençoe também, Senhor, esse teu servo que veio ali a cruz, até aqui conduzir a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha conduzir ele à volta, meu Pai. E nos proteja, meu Pai, proteja ele também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e os irmãos que acreditam todos. Amém. Nossa Deus sai de Jesus. Amém. Pai. Irmãos, ninguém sai não. Vamos tirar um retrato.